Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o seminário 11, que ele aborda os conceitos, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise na visão de Lacan. E o estudo de hoje é da página 119 à página 129, onde nós iremos ver a presença do analista no processo de transferência. E a primeira frase que eu tirei do livro para a gente trabalhar essa frase foi: a transferência, na opinião comum, é representada como um afeto. Qualificam-na vagamente de positiva ou negativa. Aceita-se, geralmente, não sem algum fundamento, que a transferência positiva é o amor. Contudo, é preciso dizer que este termo, no emprego que se faz dele aqui, é um uso inteiramente aproximativo. Essa frase é escrita por Lacan, e Lacan ele não concorda com Freud no sentido de dizer que a transferência ela só existe se existir amor. Lacan ele diz que vai muito além, que a transferência é um fenômeno pelo qual o analisando, que é o paciente, ele desloca sentimentos, desejos, fantasias e repetições inconscientes em direção ao seu analista. Como se ele fosse uma figura importante do seu passado. E esse passado, geralmente, são os pares parentais, ou o pai, ou a mãe, ou alguém muito próximo, né? E Lacan ainda explica, nesse seminário 11, o que quer dizer a palavra comum. O que ele usou que a transferência, na opinião, é comum, né? Quando se representa através de um afeto. Lacan ele começa dizendo que, no sentido comum, né, a transferência ela é vista como um afeto. Ou seja, o paciente, quando gosta do seu analista, a transferência é positiva. Ele faz essa crítica. E quando o paciente se irrita, a transferência é negativa, né? E essa visão simplificada que Lacan coloca, como se tudo se resumisse ao gostar e não gostar, isso não é o processo transferencial. Lacan ele afirma que a chama da transferência de amor é muito impreciso. Isso porque, para ele, a transferência não é apenas um sentimento ou uma emoção, mas ele diz que o uso da palavra amor é uma aproximação, tá? Ou seja, não se dá conta do que realmente está em jogo no processo transferencial. Então, Lacan ele diz que não é apenas um jogo de sentimentos, uma aproximação,
Mas ele vai muito além desse processo, né? Para Lacan, ele afirma que é um fenômeno estruturado pelo inconsciente. Se ele é um fenômeno estruturado pelo inconsciente, ele é efeito do discurso. Está ligado ao sujeito do suposto saber, que é papel do paciente quando ele atribui, né, desejos, fantasias ao analista. Ele faz parte da estrutura da fala e da escuta, e não apenas de sentimentos emocionais. Então, para Lacan, a transferência ela não é uma visão comum. Ah, é positiva, o paciente gostou do analista. Ah, é negativa, o paciente se irritou, odiou. Ele não gosta do paciente, do seu analista. Mas ele diz que é um fenômeno totalmente estruturado pelo inconsciente, e dentro dessa estrutura existe a fala e a escuta, que é o efeito do discurso deste paciente. Tá? E nesse processo, a gente percebe o diferencial do que Lacan coloca em relação à transferência e aquilo que Freud descreve sobre transferência, né? Existe aqui uma diferença, tá? Por exemplo, o Freud ele diz que o paciente ele ama o seu analista, né? Lacan ele já diz o contrário, que ele não é amado pelo que ele é enquanto analista, mas por aquilo que ele representa. Tá? Então, o analista ele tem que ter cuidado quem é a pessoa que está sendo representada ali naquele momento do processo transferencial. É o pai? É a mãe? É um tio? É uma... Então, tem que ter cuidado em relação a esse processo transferencial. Tá? Que a gente não pode, em momento algum, confundir afeto com transferência. Nós não podemos fazer essa confusão, né? E que nós não podemos, em momento algum, e isso está na página 119, confundir, e não podemos pensar que amar ou odiar o nosso analista resume o processo de transferência. Na verdade, a transferência é o efeito do inconsciente, que se manifesta na relação analítica como estrutura simbólica e não apenas como emoção. Então, é isso que Lacan ele nos coloca, né? Enquanto processo transferencial, tá?
Continuando, eu coloquei uma frase da página 120, que eu explorei da página 129, da 119 até a 129. Aí eu tirei trechos para que a gente pudesse indo analisar trecho a trecho, tá? Ele diz assim: há um outro emprego do termo transferência que merece ser distinguido quando dizemos que ela estrutura todas as relações particulares a outro, que é o analista. E que o valor de todos os pensamentos que gravitam em torno dessa relação deve ser conotada de um signo que reserva-se particularmente. Então, isso aqui está na página 119, está na página 120. E eu pergunto, o que nós podemos entender sobre o discurso de Lacan? O que Lacan quer dizer com isso? Quando ele diz assim, há um outro emprego do termo transferência que merece ser distinguido. O que seria isso? Né? Lacan está dizendo que, além da ideia comum da transferência, como afeto, seja ela positiva, negativa, né? Existe um outro modo mais profundo e estruturante de entendermos a transferência. A transferência, ela organiza toda a forma como o sujeito se relaciona com o seu analista. Ela não é um fenômeno isolado. Gosto, não gosto, estou bravo com ele, não estou. Ela estrutura toda a experiência do analisando em análise. Porque o analisando, ele chega, ele traz um discurso. E esse discurso, o analista, ele tem uma escuta. E o analista, dentro desse contexto, daquilo que o analisando vai colocando, e que esse analista é o outro, em especial, né? Esse outro, ele está totalmente investido de significações simbólicas pelo sujeito. Por quê? Porque ele, o analista, ele está ali no lugar do sujeito do suposto saber. É isso que o Lacan sempre coloca, o SSS, o sujeito do suposto saber, é o analista. Tá? Então, tudo que o sujeito diz, sente, pensa, dentro da análise, né, em relação ao seu analista, não deve ser tomado exclusivamente ao pé da letra. Porque, se for, são significados. Não sendo, são significantes. E os significantes, ele é diferente do significado. Né? Os significantes são as representações simbólicas. Deve-se sempre considerar que há um efeito transferencial atuando entre inconscientes. Analista, analisando. Por isso, Lacan, ele fala dos signos de reserva. Ou seja, ele coloca parênteses
um cuidado, uma suspensão de juízo, pois a fala do paciente, como ele coloca, ela está atravessada no campo transferencial. Tá? Então, Lacan, ele descreve com muita atenção, com muito cuidado, com muita cautela, esse processo de transferência. Porque muitas vezes ele pode ser confundido com um amor, com um desejo, e isso não pode acontecer, porque acaba se tornando vínculos que não são dentro do processo transferencial, mas sim dentro de uma relação amorosa. Quando Lacan ele descreve assim, que ele está em plena transferência, é como se ele estivesse dizendo, agora, tudo que ele está falando ou percebendo estar distorcido ou reestruturado pela transferência. Não dá para tomar isso como algo objetivo ou neutro, né? E ele coloca essa frase como ponto-chave da transferência. O que é que ele quer dizer? Lacan ele afirma que quando o sujeito está em plena transferência, toda a sua percepção de realidade, a sua acepção está organizada a partir do centro do processo de transferência, ou seja, das relações simbólicas inconscientes com o analista. Ele interpreta, sente e reage ao mundo com base nessas relações. Tá? Então, Lacan, ele coloca esse processo de estrutura dentro das relações entre as transferências. Eu poderia até citar aqui um exemplo, por exemplo, a gente poderia imaginar um paciente quando ele começa a aceitar que o seu analista não gosta dele, porque ele chegou 5 minutos atrasado. Porque o analisando, ele faz N suposições em relação ao seu analista. Ele busca ver a roupa, ver o estilo, ver tudo do seu analista. Ele tenta fazer um processo de manipulação, né? A gente sabe disso. O sujeito, ele reestrutura a sua percepção a partir da transferência. Ele não interpreta o atraso como uma causalidade, mas como uma rejeição. Quer dizer, eu cheguei 5 minutos atrasado, meu analista não gosta mais de mim. Então, ali pode ser um processo, né? Ele não vai interpretar que foi uma causalidade, mas uma rejeição do seu analista. Começa a ver todos os comportamentos do analista sob a lente da transferência dele, enquanto analisando. Então, nesse processo, eu posso dizer que o meu paciente está em pleno processo de transferência, seja ela qual for, mas ele entra em processo de transferência. Por isso, o analista ele precisa escutar isso não como uma verdade objetiva, mas como um significante transferencial, uma manifestação do inconsciente do sujeito. Tá?
Então, é complexo? É. A linguagem lacaniana é um pouco difícil, sim, mas ela tem, eu diria que Lacan, ele teve muito mais tempo de aprofundar aquilo que Freud não pôde por causa do seu câncer. Por isso que Lacan, ele diz assim, eu não sou lacaniano, eu sou freudiano. Porque ele leu, né, toda a obra de Freud, e eu digo que Lacan aprofundou realmente, e talvez aquilo que Freud queria dizer, né? E nós sabemos que a análise ela só acontece se tiver o processo transferencial. Se não acontecer dentro de um processo de simbolização, dentro dos processos representativos e simbólicos, a análise ela não acontece, tá? Já na outra página, né, que eu coloquei aqui, que já entrando na página 120 e 121, que eu coloquei o texto, mas como eu não consegui passar os slides, no texto ele vai dizendo assim: de qualquer modo, conduz assim sua abordagem, não é resolver a questão, mesmo que devemos considerar a transferência como um produto da situação analítica. Podemos dizer que esta situação não poderia criar um fenômeno todo, e que, para produzi-lo, é preciso que haja, fora dela, possibilidades já presentes, às quais ela dará composição, talvez única, né, dentro do processo. Isso é uma frase que está na página 120, 121. Na 121, eu coloquei o trecho que diz assim: ao descobri-los, permitirá-lhes dar um modelo experimental que não seja, de modo algum, reforçadamente diferente dos modelos que chamaremos de natural, né? Mas ele coloca: bastará então cortar o cordão do seu arrimo nas esferas da análise e bem ainda da doxa, que ali é atuneante, né? O, o que Lacan quer dizer aqui, né? E da onde ele parte desses dois trechos, né? Que ele coloca sobre transferência. Ele parte de quê? Daquilo que tudo ele vinha dizendo antes, né? Que a transferência ela não é apenas afeto, mas é uma estrutura simbólica que reorganiza toda a relação do sujeito com o seu analista, tá? E Lacan, nessas duas páginas, ele faz dois questionamentos. Depois vocês podem até verificar na página 120, 121. A transferência, ela só existe dentro da análise? Ou ela existe fora dela e a análise apenas a revela? Então, vamos tentar entender como é que Lacan coloca isso. A transferência ela existe só dentro da análise, na relação analista, analisando, ela só acontece dentro do set analítico.
Mas ele ainda faz um outro questionamento. Ela já existe fora dela e o analista apenas a revela? Vamos aqui tentar entender na história de vida de cada um de nós, em qualquer dos nossos ambientes, sejam eles institucionais, sociais, religiosos, no nosso trabalho, existe transferência? Sim, pode acontecer, sim. Mas, dentro do set analítico, quem vai revelar todos esses processos é o analista. Cabe a ele, né, revelar como se dão os processos transferenciais dentro da história do sujeito. Tá? Então, mesmo, né, com tudo que já dissemos sobre transferência, ela ser estruturante e ela se manifestar dentro do processo analítico, ela pode acontecer, né? Ela pode ser uma questão muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Como isso acontece? Né? A transferência ela acontece como força dentro do set analítico, com a presença do analista, com as regras fundamentais da associação livre e com o sujeito do suposto saber. Então, isso é análise, isso é transferência. Ela vai acontecer dentro desse set analítico, com a presença do analista. É ele que vai revelar como essa transferência ela acontece dentro dos nossos ambientes, dentro da nossa história, como isso aconteceu no percurso da nossa história, desde a nossa infância, as transferências, as contra-transferências que nós tivemos. Então, isso vai ser revelado dentro do set analítico. Tá? Nós podemos dizer que tudo isso é um processo, tudo isso é um fenômeno. Nós podemos dizer sobre isso? Nós podemos questionar sobre isso? O que Lacan diria sobre essa questão? A situação do analista, ela não inventa a transferência do nada. Ela ativa, ela vai ativar algo que já está latente dentro do sujeito. Ou seja, o sujeito carrega consigo estruturas transferenciais, marcas simbólicas que a análise faz aparecer, organizar, interpretar e reelaborar.
Tá? É isso que Lacan quer colocar para todos nós, que a situação analítica ela tem todo esse percurso. A situação analítica ela não surge do nada, mas ela ativa aquilo que está latente no nosso inconsciente, tá? E o sujeito ele já carrega isso com ele. Por quê? Porque ele tem toda uma história. Quando ele chega, ele já tem um discurso. E dentro desse discurso tem todas as estruturas transferenciais, as marcas simbólicas, as representações que só no processo analítico faz aparecer, e quando ela aparece, o psicanalista, junto com o seu analisando, eles vão organizar, interpretar, analisar e reelaborar todas essas questões. Então, Lacan nos chama a atenção sobre o processo da transferência e sobre a presença do analista, tá? E que essa presença é uma presença de extrema responsabilidade, porque ele vai trabalhar todos os conteúdos que já estão latentes e que eles vão se revelando dentro dos processos analíticos. E Lacan ele coloca como ponto central que na análise é muito interessante quando Lacan coloca isso, né? Que na análise não se cria a transferência, ela vai se estruturando e dar forma a algo que já existe dentro do inconsciente do sujeito. Em outras palavras, a análise não fabrica o fenômeno da transferência, ela ativa e nomeia algo que já está estruturado dentro do inconsciente. Então, Lacan coloca isso como ponto central. E que nós precisamos compreender essas nuances onde Lacan coloca essa questão da transferência, né? É muito interessante quando Lacan ele coloca essas questões para que nós possamos discutir. Engraçado que Lacan, dentro desse conteúdo, né, ele abre ainda outros conceitos, né, que ele coloca que a transferência ela pode encontrar situações na vida onde o sujeito estabelece relações simbólicas transferenciais, né? Alguém, por exemplo, nós somos professores, então alguém projeta em um professor uma imagem paterna. Uma pessoa se aproxima de outra, né? Porque ele pode lembrar de alguém, seja a mãe, seja o pai, seja o tio, seja o padrinho, uma relação interna com o seu líder espiritual, um chefe, um amigo, né? Então, Lacan ele coloca esses processos transferenciais no ambiente do nosso dia a dia, mas ele deixa bem claro que é no set analítico
que esses processos transferenciais estão latentes e eles vão se revelando. A partir do momento que eles se revelam, né, aí vai aparecer as representações simbólicas, as marcas simbólicas e todo o processo transferencial que acontece. E, dentro dessa revelação, nós podemos analisar, sintetizar, interpretar e reelaborar. É isso que Lacan coloca como ponto central, né, desse processo transferencial. Eu só vou encerrar aqui a página 121 e a partir da página 122, nós podemos deixar para continuar na próxima aula, né? Porque, na verdade, são poucos slides e eu posso fazer isso, mostrar os slides na próxima aula, se não tiver nenhum problema para vocês, tá? Lacan, ele também nos chama a atenção quando ele diz que a análise ela fornece um modelo experimental de transferência. O que é que ele quer dizer com isso? Que a análise é o lugar onde podemos observar a transferência com clareza, a sua estrutura, o seu funcionamento, a sua função. Ela se torna um laboratório privilegiado para estudar algo que existe de forma natural na vida psíquica de cada um de nós. Então, Lacan, ele fala deste modelo experimental da transferência, e que ele é um lugar onde nós podemos observar todas as estruturas, todo o funcionamento, toda a função, né? E ele coloca como um laboratório privilegiado, tá? Onde nós vamos perceber a estrutura psíquica dos nossos pacientes. É uma outra questão que eu achei importante colocar sobre o tema a presença do analista no processo de transferência, do seminário 11, escrito por Lacan. Né? O que Lacan diz quando emerge a transferência dentro da análise? Né? Lacan está dizendo que a análise é o único lugar onde podemos tornar a transferência explícita, consciente, interpretativa. É a partir da análise que conseguimos compreender a transferência, como ela funciona em todas as partes, na vida, na instituição, nas relações, nos discursos, em qualquer lugar. Como eu já havia dito antes, quando ele questiona lá no início se a transferência ela existe fora do set analítico. Só que Lacan ele diz que na análise é o único lugar onde ela pode ser interpretável. É no set analítico. Mas ela ocorre em qualquer ambiente.
na nossa vida, no nosso dia a dia. Tanto que ela acontece, ele coloca aqui, ela acontece na vida, nas instituições, nas relações amorosas, amigáveis e dentro do nosso discurso. Tá? Ela só é analisável no set analítico, mas as transferências, elas ocorrem no nosso dia a dia, com as nossas relações com o outro. Tá? E quando ele fecha a frase da página 121, quando ele coloca assim: bastará, então, cortar o cordão do seu arrímio nas esferas da análise. O que isso significa? O que Lacan quer dizer sobre esse corte? Né? Isso significa que depois de entendermos, né, como a transferência opera na análise, podemos cortar o cordão e aplicar este conceito a outros contextos. Ou seja, a transferência, ela é exclusiva dentro do processo analítico. E é na análise apenas, né, que ela vai permitir vermos com clareza que algo está em todas as partes. Quer dizer, a transferência, ela não ocorre só no set analítico, mas ela está em todas as partes. Mas é só na análise que nós vamos perceber com clareza como este fenômeno acontece na vida psíquica de cada um de nós. Tá? Essas são as primeiras partes, né, que foram pesquisadas do livro Seminário 11, da página 119 até a página 121. Tá? E eu queria agradecer a todos aqui pela presença, pela atenção,